Nessa noite nós iniciamos uma pequena série de exposições, aproveitando o ano de 2022 que se inicia, o mês de janeiro, para pensar sobre esse ano. E há uma palavra que é muito conhecida para essas épocas, que é chamada de resolução, as resoluções, que são os planos, as metas que nós fazemos, seja para o ano, seja para um curto, médio, longo prazo, são as resoluções. Geralmente as pessoas falam, esse ano, tal coisa, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano, né? Os marcos temporais, eles são muito importantes para a nossa vida. É óbvio que não há nada místico da passagem de um ano para o outro. Um dia é outro dia e outro dia são dias. Dias são dias. Como o apóstolo Paulo vai dizer, existem pessoas que fazem diferenciação de dias e dias, e outros não fazem diferenciação de dias e dias. Mas a Bíblia nos mostra marcos temporais, marcos pontuais, pelos quais nós reavaliamos etapas da nossa vida. É muito importante nós elegermos estes momentos de reflexão e de planejamento. Em todo o tempo da nossa vida, nós estamos vivendo à luz da nossa expectativa em relação ao futuro e com base nas nossas experiências do passado. É uma matemática que nós fazemos automaticamente. Aquele que faz uma pergunta, faz esperando a resposta de alguém. Então, ele pergunta na antecipação que este alguém vai trazer uma resposta. Aquele que vai cozinhar, e eu gosto bastante de cozinhar, aquele que vai colocar lá um arrozinho no fogo, ele, com base naquilo que ele já aprendeu, qual é o processo, quanto de água que vai, quanto de tempero que vai, para não ficar salgado, para não ficar insosso, ele faz aquilo com base no que ele entendeu no passado, coloca a aguinha ali, sabe, daqui tantos minutos eu tenho que vir aqui e dar uma olhadinha, porque espera-se que com o passar do tempo, os processos culinários vão acontecendo. Nós fazemos essa matemática sem pensar o tempo todo, mas há um momento em que nós a fazemos de maneira consciente, que é quando nós sentamos para planejar. É aí que nós estamos olhando para frente, com base nas nossas capacidades, das nossas expectativas e com base nas nossas experiências do passado. Nós paramos, olhamos onde nós estamos, olhamos onde nós queremos ir e traçamos uma rota. Antigamente nós tínhamos que, para fazer isso, para viajar para uma cidade para outra, tinha os guias da estrada. Lembra dos guias da estrada? Eu ainda peguei guias da estrada. Na época morávamos em Belo Horizonte, vez ou outra víamos para São Paulo na casa dos meus pais, não tinha GPS, não tinha Google Maps, então a gente tinha que olhar, estamos aqui, temos que chegar aqui. Quais são as rotas que nós vamos fazer? Ponto de partida, ponto de chegada, e aí a gente traça a rota. Hoje, com o Google Maps, com o Waze e tantos outros aplicativos, fica muito mais fácil, né? A gente diz, eu estou aqui, ou na verdade, ele mesmo pega ali a nossa referência, onde é a nossa localização, quero chegar lá, e traça-se uma rota. É assim que nós vamos planejando. Vamos pensando, olha, eu estou neste ponto da vida, nesta questão emocional, física, material, financeira, eu estou aqui, e eu quero chegar aqui. Então, como é que eu faço para sair daqui e chegar ali? Então, eu vou traçar estratégias. Então, isso são resoluções, são pensamentos. E existem resoluções que são tão necessárias. Algumas precisam ser repactuadas frequentemente. Algumas são estruturais, outras são momentâneas. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu fui atrás de ver quais são as resoluções mais famosas em todos os anos, né? Fim de ano ou início de ano. E eu listei aí 5 das resoluções mais famosas a cada ano. A primeira, ou a quinta, em quinto lugar, a resolução mais famosa é aprender algo novo. Seja cozinhar, seja tocar um instrumento, aprender um novo idioma, aprender uma nova habilidade manual, essa que as pessoas fazem em quinto lugar de popularidade. A que está em quarto lugar de popularidade é se organizar financeiramente. Pagar uma dívida, ganhar mais, trocar de emprego, alguma coisa assim, alguma coisa relacionada à organização financeira. Essa é, em quarto lugar, a mais famosa das resoluções. Em terceiro lugar está em se relacionar melhor com alguém. Seja aquele que diz, esse ano eu vou me apaixonar, esse ano eu vou me casar, esse ano eu vou namorar, esse ano eu vou passar mais tempo com a minha família, esse ano eu vou ter mais tempo com os meus filhos. É alguma coisa relacionada a um nível de intimidade com outra pessoa. Isso em terceiro lugar. Em segundo lugar está parar de fumar. Eu nem imaginava que as pessoas ainda fumavam em 2022, 2021. Mas essa ainda é a resolução mais feita ao longo dos últimos anos. Parar de fumar. E aqui está, disparado, em primeiro lugar, adivinha qual é? Perder peso. Perder peso. Essa aqui é a primeiro lugar. Todo ano tem muita gente que diz, esse ano eu vou perder peso. Tem até uma historinha, que diz que, eu gosto das historinhas, né? Que diz que,
E diz que a esposa chegou no banheiro e viu o marido naquelas, sabe aquelas balancinhas de banheiro? Ele estava em cima da balancinha de banheiro ali, e estava meio que puxando o ar, né? Murchando a barriga. Ela parou na porta, olhou aqui e falou, será que ele acha que murchar a barriga vai fazer com que ele fique mais magro? Será que vai funcionar? Ela falou, você viu? Murchar a barriga não vai adiantar nada. Ele olhou para ela e disse assim, vai sim, só assim eu consigo ver os números aqui embaixo. Então, principalmente depois de um tempo de Natal, de Ano Novo, de família, de comilança, pessoal, não, esse ano eu vou entrar no shape. Aproveitam o final do ano para irem à forra, para comer um monte, e diz, não, mas a partir do ano que vem, esse ano de 2022, eu vou para a academia, eu vou perder uns quilinhos, eu vou engordar um pouquinho, eu vou cuidar da minha saúde. São muitos os motivos, ou são muitas as resoluções que são feitas ao longo dos anos. Mas há uma resolução que é a mais importante de todas, que é aquela que tem a ver com a nossa identidade, que é aquela que tem a ver com o nosso posicionamento espiritual, com a nossa relação com o Senhor. Ou nas palavras do próprio Josué, no texto que nós lemos, no versículo 15, ele diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E esse é um texto que é muito conhecido, mas nem sempre é bem compreendido. É um texto que fala de uma promessa, mas veja, não é uma promessa de Deus para o seu povo. Tem muita gente que vai e compra um adesivo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e coloca na parede de casa, coloca no carro, como se essa fosse uma promessa de Deus para nós. Mas não é isso que está aparecendo aqui no texto. O que nós vemos é uma promessa sim, mas uma promessa de Josué para com Deus diante do povo. É Josué quem está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está profetizando, ele está mostrando uma resolução. Ele está apontando para algo que é uma base firme, uma decisão. Ele já decidiu, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É essa decisão que vai moldar todo o resto. São estes princípios, ou com base nesse princípio, que nós vamos moldar todo o resto. E a minha ideia nessa noite é que nós possamos pensar um pouco a respeito de como termos uma resolução firme, como termos planos, que sejam planos que de fato se concretizem, ainda que precisemos, vez ou outra, reavaliarmos, repactuarmos. Porque Josué tem aqui, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou ter que usá-la. Josué tem lugar de fala. Josué é um cara que sabe o que é persistir. Josué é alguém que está numa caminhada com Deus já há muito tempo. Ele é um de dois que conseguiram entrar na terra prometida dentro de um grupo de milhões de judeus que saíram do Egito. Em determinado momento, Deus ordena ao povo que se acampe próximo à terra prometida, e Moisés envia espias, 12 espias, e desses 12 estava lá, Josué e Calebe. 10 espias voltam dizendo, olha, não vai dar, esse negócio de promessa de Deus, esquece, o povo lá é muito forte, nós somos muito fracos, não vai rolar esse negócio de promessa de Deus. E Josué e Calebe dizem, não, a terra é boa, a terra é nossa, Deus prometeu, vamos embora. E aqueles 10 inflamam toda a comunidade de Israel, de forma que todos queriam voltar para o Egito, e começaram a murmurar, e começaram a querer levantar no meio deles um novo líder, depor Moisés, e levantar um novo líder para que os levasse de volta para a escravidão do Egito. Olha que absurdo. E Deus disse, tudo bem, vocês não querem entrar na terra prometida, então ninguém dessa geração vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. E é isso que acontece. Quando Moisés morre, Deus chama Josué e diz, Josué, é por meio de você que esse povo vai entrar na terra. Toda aquela geração que havia saído do Egito já havia morrido, e agora Moisés está morto, e Deus levanta Josué e diz, Josué, é por meio de você que vocês vão entrar nessa terra e vão conquistar aquilo que está preparado para vocês. E por meio de Josué eles vão ganhando território, se estabelecendo nas bases. E aqui já no capítulo 24, como é o fim do livro de Josué, é também o fim da carreira de Josué. Josué já está aí com mais de 100 anos, já está chegando perto da sua morte. Josué vai morrer com 110 anos, e aqui com mais de 100 anos, ele chama todo o povo, e depois de uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida de pacto com o Senhor, ele mais uma vez diz, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém que se mantém firme no seu propósito, alguém que continuava. Esse já é o final da vida, mas ainda assim nós vemos um vigor desse seu voto para com Deus. Ele chama os líderes de Israel ali, chama também todo o povo, para lembrar a história do povo.
Essa narrativa, na verdade, vai começar lá no capítulo 23, se você tiver com a Bíblia aberta aí, no capítulo 23, no verso 1, verso 1 e 2, diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade avançada, convocou todo o Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada, e a partir daí ele começa a lembrar o povo que ele estava prestes a não estar mais com este povo, mas que eles deveriam manter a sua fidelidade ao Senhor. Diferente de quando Moisés morreu e Josué foi levantado como líder, agora com a morte de Josué, não haverá um novo líder, não haverá um sucessor de Josué. Vai começar aquilo que fica conhecido como o período dos juízes. E se você já leu o livro de Juízes, o resumo de Juízes está lá no último versículo, no último capítulo, que diz que naquela época, cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça. Não havia uma liderança constituída. Havia alguns pequenos líderes de clãs ali, mas não havia alguém que direcionasse, como foi no tempo de Josué, como foi no tempo de Moisés. Então Josué, sabendo de que as coisas seriam assim, reúne o povo e diz: olha, a lei do Senhor está aí diante de vocês. A lembrança de tudo que Deus fez está aí diante de vocês. Então agora, vivam para a glória de Deus. Vivam como pessoas que servem a este Deus. Está chamando o povo então para este pacto, para esta aliança. Então é com base nisso que Josué vai dizer agora, como testemunha, aí no capítulo 24, ele vai começar a contar a história também para o povo, de tudo aquilo que aconteceu. Se você ainda está com a Bíblia aberta, no capítulo 24, aí, do versículo 1 até lá no versículo 4, ele vai falar de como Deus fez este povo, como Deus constituiu esse povo. Ele fala a respeito, no versículo 3, eu tirei seu pai, Abraão, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaac, a Isaac dei Jacó, Esaú. Então aqui ele começa a dizer como esse povo se tornou povo. Vocês não eram povo, eu fiz vocês povo. Aí do versículo 5 em diante, ele vai falar do momento em que o povo foi para o Egito, ficou escravo no Egito, e que Deus os libertou. Então olha, eu sou o Deus que os fez, eu sou o Deus que os libertou. E lá no versículo 8, até o versículo 10, ele fala: e eu guiei vocês até a terra prometida. Quando saíram do Egito, vocês vieram, e eu guiei vocês, eu dei segurança a vocês em todo este caminho, por mais que vocês foram rebeldes. E aí do versículo 11 em diante, ele diz, até o versículo 13, ele diz: e eu estabeleci vocês nessa terra. Vocês conquistaram território e agora vocês têm terra. Veja, Deus está falando: eu sou o Deus que os formou, eu sou o Deus que os libertou, eu sou o Deus que os guiou, eu sou o Deus que os estabeleci. E aí então vem agora a palavra de Josué no versículo 14, dizendo: agora temam ao Senhor. Veja, o que Josué está mostrando para nós, é que para que a nossa vida, e para que os nossos planos possam de fato continuar, nós precisamos ter uma motivação muito bem fundamentada. Nós temos que ter o coração no lugar certo, porque é muito fácil nós lançarmos planos, lançarmos projetos, e chegar no meio de janeiro e já abandonamos todos esses projetos. Há muitos projetos que brotam de um senso de inadequação, de medo, de vergonha, de empolgação. Esse ano eu vou fazer isso, aquilo outro, mas não há nenhum fundamento forte por detrás. O que Josué está nos mostrando é que aquilo que deveria fundamentar a decisão do povo era a lembrança daquilo que Deus havia feito por eles. Olha, Deus os formou, Deus os libertou, Deus os guiou, Deus os estabeleceu. Então, agora não é só aqui utilizado para falar de tempo, de cronologia, é um conectivo de ideias. Visto que vocês entenderam tudo isso, então agora é esperado de vocês uma resposta. Agora que vocês entenderam tudo isso, que vocês se lembraram de tudo aquilo que Deus fez, agora é hora de dar uma resposta. E o resumo de tudo aquilo que Deus fez está aí no finalzinho do versículo 12 e no versículo 13, que diz assim: não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês, Deus dizendo, uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Deus está dizendo: tudo que vocês receberam é graça. Isso não significa que eles foram inativos. Não, houve muito esforço, houve muita batalha, houve muito esforço humano ali. Mas Deus está dizendo: olha, de nada vale esse esforço de vocês.
se não fosse a minha mão dando tudo isso para vocês. E quando olhamos para esse texto, temos que fazer uma transposição para nós também. Nós somos esse povo formado por Deus. Nós não éramos povo, diz Pedro na sua carta. Vós que outrora não erais povo, Deus nos fez povo. Nós estávamos também escravizados neste mundo, pelas nossas próprias paixões, pelo império de Satanás, pela mente coletiva, mas Deus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós também estamos sendo guiados por Deus nessa peregrinação neste mundo, e Deus está nos estabelecendo. Tudo o que somos, tudo o que temos, é pela graça. Isso não significa que não exija esforço do nosso lado, que não exige trabalho do nosso lado, não exige, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas se o Senhor vigia, se o Senhor guarda, se o Senhor edifica, aí sim, pode chamar o construtor, pode chamar o engenheiro, pode contratar a equipe de segurança, porque Deus está abençoando este projeto. Ao longo desse ano de 2021, muitas coisas aconteceram. E se nós estamos de pé, é pela graça. É pela graça. Quantas pessoas já não estão mais entre nós? Se estamos aqui, é porque Deus tem dado graça para que pudéssemos permanecer. Quantas coisas viraram de cabeça para baixo na vida de tanta gente. E tanta gente perdeu a mente, perdeu o coração, perdeu a fé. Mas se estamos aqui, sentados, vocês e eu em pé, numa noite de domingo, é porque o Senhor tem nos mantido de pé. Não que isso seja fácil para nós, mas se estamos aqui é porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é diante da visão daquilo que Deus fez no passado, que nós podemos dizer, é necessária uma resposta. Diante dessa graça que nós recebemos, é necessário também responder a essa graça. Se estamos de pé pela graça, nosso coração deve ficar compungido. A gratidão deve nos colocar num senso de, eu preciso fazer algo em relação a isso. Quando nós pensamos a respeito de resoluções, há uma fundamentação necessária. E no que diz respeito à vida espiritual, a fundamentação está em nos lembrarmos da graça salvadora, a graça que nos alcançou, de fazermos a nossa retrospectiva, de lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, de lembrarmos o que Deus está fazendo na nossa vida, quem nós somos hoje, o que Deus está realizando através de nós. E para que nós possamos aplicar de uma maneira mais clara, nós precisamos desses momentos de memorial, não só no início do ano, não só quando vira de dezembro para janeiro, nós precisamos de memoriais constantes. Deus estabelece entre o seu povo memoriais constantes. Estamos prestes a praticar um dos memoriais estabelecidos por Cristo no Novo Testamento, que é o momento de examinarmos a nós mesmos, que é o momento de reavaliarmos, repactuarmos e agirmos de maneira diferente. Deus estabeleceu desde a antiga aliança, que uma vez por semana o seu povo se reunisse em adoração, em gratidão e em busca pela sua palavra, para descansar no Senhor, para descansar não só dos seus trabalhos físicos, mas para descansar a sua vida emocional, descansar o seu espírito nos cuidados de Deus. A comunidade da fé, os cultos dominicais, são esses pontos, esses marcos que nós temos ao longo de uma semana, de nos lembrarmos, olha, essa semana foi muito difícil, mas se eu estou de pé, é pela graça, então eu tenho que estar diante de Deus, juntamente com os meus irmãos, para obrigar o meu coração a reconhecer que eu nada sou e que eu nada tenho, se não for a graça do Senhor. Nem sempre isso vai ser fácil, tem dias que a gente não quer ver gente, tem dias que a gente não quer sair de casa, tem dias que a gente está tão moído que a gente não quer nada, mas é quando a gente lembra daquilo que Deus fez em nosso favor, que é Ele quem põe o pão de cada dia à nossa mesa, nós podemos dizer, não, eu não posso ser ingrato com o Senhor, depois de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, depois de todo o cuidado que o Senhor tem para comigo, eu preciso me colocar novamente numa posição de lembrar aquilo que Ele fez, e aí nós nos reunimos como comunidade, precisamos desses momentos de marcos espirituais na nossa vida, seja ao longo das nossas semanas, num culto de domingo, seja em momentos que nós paramos, reavaliamos, em dias especiais. Eu gosto muito de pensar a respeito da minha vida, do meu aniversário. Tem um salmo que eu leio todo o aniversário, que é o Salmo 90, em que Moisés diz, é um salmo de Moisés, ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. É importante esses momentos de marco nas nossas vidas.
E esses memoriais, eles cobram de nós uma posição, uma resposta, uma ação. Isso também se envolve ou tem relação com todas as outras resoluções que nós vamos tomar para nossas vidas, em outras áreas. Precisamos estar bem fundamentados, precisamos ter uma motivação correta. Então há uma resposta adequada, em que Josué vai dizer, então agora, visto que vocês entenderam tudo isso, há uma resposta. E qual é essa resposta? Diz, temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Ele fala de uma resposta que tem duas vertentes. É uma resposta que é interna e uma resposta que é externa. Ele fala aqui de temor e serviço. Essa é a resposta para quem entendeu a graça. Aquele que entendeu que não era povo, agora é povo. Que era escravo, agora é livre. Que estava andando, vagueando sem direção, mas foi guiado por Deus. E que está sendo edificado, está sendo colocado, está sendo estabelecido pelo próprio Deus. Há uma resposta. E essa resposta, ela é tanto interna, quanto ela é externa. O primeiro elemento que ele fala aí é, temam ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer é ter um respeito. Temer é reconhecer a grandeza, a soberania e a importância de Deus nas nossas vidas. Há muitos que tomam decisões e vivem uma vida espiritual com base no medo de Deus. No medo de castigo, no medo da falta de bênção ou por interesse. Mas João vai nos dizer, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 18 e 19, que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E ele diz no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. João está dizendo, olha, nós não servimos a Deus por medo, porque servir a Deus por medo significa que nós estamos com medo de castigo. Medo pressupõe castigo, e há muita gente que tem essa relação com Deus. Não, eu preciso estar no culto, senão Deus me castiga. Eu preciso dar meu dízimo, senão Deus me castiga. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, senão Deus me castiga. E deixa de ser uma relação de amor, de intimidade e de devoção agradável, para ser uma vida de, sei lá, algum tipo de abuso espiritual. Como se Deus estivesse nos obrigando. Não, Deus nos chama para uma postura interna de adoração em primeiro lugar. A filosofia agostiniana vai falar da virtude. É mais do que fazer porque eu preciso, é minha obrigação fazer. Não, é porque é isso que eu sou. É nisso que eu me tornei. Isso é parte de mim. Amar a Deus é algo que está em mim. Foi isso que Ele fez em mim. Temer não é ter medo, temer é ter reverência diante da bondade, da grandeza de Deus. E quem tem reverência reconhece quem Ele é, reconhece quem é Deus. E se reconhece quem é Deus, logo reconhece a importância do que Ele tem a dizer. Busca conhecer a sua palavra, busca conhecer os seus caminhos, porque ama ao Senhor e porque teme ao Senhor, este vai obedecer, conhecer e obedecer ao Senhor. Em segundo lugar, ele diz no texto também, sirvam ao Senhor. Ele diz, sirvam com integridade e com fidelidade. E a ideia de servir aqui é uma ideia de pôr a mão na massa mesmo. Servir é fazer algo do lado de fora. Enquanto que o temor é algo interno, servir é algo externo. Servir é fazer algo em prol de alguém ou em prol do reino. Veja, muitos que dizem, eu sou um servo de Deus. Eu sirvo a Deus. Você pergunta a pessoa, tá, como você serve a Deus? Ela fala, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou ao culto. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é servir a Deus. Isso não é servir a Deus. Essas são ferramentas para que você possa crescer na fé, para que você possa honrar ao Senhor, mas isso não é servir a Deus. Isso são coisas que beneficiam você. Servir a Deus está em sair de você em prol do outro, em prol do reino. É falar de Cristo para alguém, é ajudar alguém que está em dificuldade, é colocar as suas mãos a fazer algo em nome do Senhor. Isso é servir. E servir a Deus está muito relacionado com cultuar. O culto é algo que acontece dentro e acontece fora. É algo que eu faço internamente e é algo que eu faço externamente. É por isso que a nossa vida tem que ser um culto a Deus em todo o tempo. Não só aqui, mas no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, onde quer que o Senhor nos leve. Tudo que nós fazemos, toda a expressão do nosso ser, deve ser feita para a glória de Deus. Isso é cultuar. E Josué está dizendo, olha, se vocês entenderam a graça, sirvam.
E sirvam aí com integridade e com fidelidade. A palavra integridade aqui, do hebraico, é a palavra tam, que significa plenitude, significa completude. O dicionário hebraico vai trazer a seguinte definição para a integridade. Ele diz: é a harmonia que deveria existir entre as qualidades exteriores e interiores do homem. É que do lado de fora seja um reflexo do lado de dentro. Porque as duas coisas são importantes. Um coração que diz, eu amo a Deus, mas que não tem ações correspondentes, só está se enganando. Ou nas palavras de Tiago, a fé sem obras é morta. Alguém que diz, não, eu amo a Deus de todo o meu coração, eu sei que Deus é a maior autoridade, eu sei que Deus é quem deve dirigir os meus caminhos, mas se eu não busco conhecer os seus caminhos e viver os seus caminhos, então de fato não sei. Como diria um certo sábio, se você diz que sabe e não faz, na verdade você não sabe nada. Então não basta saber, e o coração que diz, eu sei, eu entendi, mas que não se coloca em ação, é um coração mentiroso. Por outro lado, é possível fazer as coisas do lado de fora, sem o coração correto. Não era essa a birra de Jesus com os fariseus? Falava, gente, vocês são tão certinhos, Jesus falava para os fariseus, a ponto de que vocês vão lá na hortinha de vocês, tiram o cominho, tiram a salsinha, tiram a cebolinha, e até disso vocês dão o dízimo. Só que vocês deixam de lado um monte de coisa. Vocês deixam de lado o amor, vocês deixam de lado o cuidado, vocês deixam de lado a empatia. Do lado de fora está tudo bonito, mas o coração está errado. Então, um coração sem ações é um coração mentiroso. E ações sem um coração é hipócrita. Deus nos chama para uma vida de integralidade, em que aquilo que fazemos do lado de fora é a expressão do que nós somos do lado de dentro. E nós vamos nos colocando em ação para que isso aconteça. E aí ele fala também de fidelidade. Inclusive na sequência do texto, versículo 14, ele diz, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Servir a Deus com fidelidade, fala de exclusividade. Aqui a ideia de uma herança que eles têm que deixar de lado. E muitas pessoas servem ao Senhor simplesmente por uma herança familiar. Não, eu sempre fui à igreja, minha família sempre foi da igreja. Não, eu nasci na igreja. Tem até um amigo meu que brinca falando isso. Não, eu nasci na igreja, entre o terceiro e o quarto fileira de bancos ali. Nasci na igreja, sempre fui à igreja. E às vezes a nossa fé não é uma fé real, é uma fé cultural. Nos acostumamos. E não é só servir a outros deuses que é errado, é a servir o Deus certo do jeito errado, com base simplesmente em, é assim que eu sempre fiz, com base simplesmente, foi isso que eu aprendi, simplesmente um cristianismo cultural. E se há uma praga que está se alastrando no mundo, e de uma maneira tão visível no Brasil, é esse maldito cristianismo cultural, em que se subtraem pautas cristãs e tratam essas pautas cristãs e colocam em outros lugares com pessoas que não amam a Deus, que não servem a Deus, que não têm motivações de amar e servir a Deus, e diz, olha só, essa é uma pauta cristã. Isso é ser cristão? Não. É possível fazer coisas cristãs sem ser cristão, com a motivação completamente errada. E esse cristianismo cultural tem colocado muitas pessoas num beco sem saída. Josué está dizendo, olha, deixe de lado essa religiosidade herdada e venham viver um relacionamento real com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, não baseado em experiências passadas dos seus antepassados, mas um relacionamento que tem a ver com você, uma descoberta que é sua, uma caminhada que é sua, uma decisão que é sua. Sirva ao Senhor com integridade e com fidelidade. Então vem o texto, de fato, que nós lemos no início. Ele diz no versículo 15, se porém não agrada a vocês servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué está sendo irônico, diz, olha, se Deus não é bom o suficiente, então escolha o que vocês vão fazer, desce do muro, escolhe. Se Deus não é suficiente, escolhe, viva uma outra vida. Se Deus não é aquele que vai guiar os seus caminhos e a partir de quem você vai tomar todas as suas decisões, decida logo e viva só isso. Viva só nessas bases, porque Deus não divide a sua glória, Deus não divide o nosso coração, Deus não divide o trono,
Ou nós escolhemos viver para a glória de Deus, ou inevitavelmente vamos escolher um outro tipo de coisa que vai dirigir a nossa vida. Aqui ele fala de duas coisas, ele diz, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, ou seja, aquilo que vocês sempre fizeram, a vida que sempre levaram, o costume, a cultura religiosa. Então, se aos deuses dos seus antepassados que serviram além do Eufrates, ou, aí ele fala, os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Ou vocês escolhem, vão servir o passado, a cultura, ou vocês vão servir aquilo que está todo mundo fazendo aqui nessa terra que vocês estão. Todo mundo tem uma ideia sobre Deus, todo mundo tem uma ideia sobre como conduzir a vida nesse mundo em que vocês estão. Se Deus não é o suficiente para vocês, escolham, sigam estes então, ou sigam aqueles. Mas então ele diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué deixa algo bem claro para todos nós, que a decisão de servir a Deus, ela precisa ser primeiro, consciente, escolha, tome ação. Você não servirá a Deus se não fizer isso intencionalmente. Você não amará a Deus se você não fizer isso intencionalmente. O nosso estado natural é de oposição a Deus. Por natureza vamos escolher a nós mesmos. Por natureza vamos escolher o nosso ego. Diante de uma situação em que o testemunho é abrir mão, mas o meu ego vai dizer, não, eu quero ter razão. Se eu não estiver intencionalmente fundamentado no Senhor, eu vou escolher o meu lado. É preciso ser intencional. Josué está dizendo, ao longo de uma vida de escolha pelo caminho do Senhor, ele diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Em segundo lugar, ele vai dizer aqui no finalzinho, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, em segundo lugar, as decisões de servir a Deus competem única e exclusivamente a nós. Eu não posso usar o outro como desculpa para a minha vida. Olha, gente, eu até queria servir mais ao Senhor, mas você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece os meus filhos. Eu até queria, mas você não conhece a minha agenda, você não conhece como a minha vida está bagunçada. Eu queria muito me dedicar mais ao Senhor, mas esse ano mal começou e eu já não tenho nem tempo para respirar. Eu queria muito. O que Josué nos deixa bem claro é, não use outras coisas para as desculpas dos seus compromissos. As decisões cruciais para a sua vida precisam ser tomadas independente do que os outros vão fazer. É uma prioridade. Lembra da historinha que eu contei? Do professor que chega com um jarro, pega pedras grandes, coloca as pedras lá no jarro, pergunta para o pessoal, e aí, está cheio? O pessoal fala assim, tá. Ele fala, não, cabe mais. Aí ele vai lá e joga umas pedrinhas menores, e agora, está cheio? O pessoal fala, não, então cabe mais ainda. Ele vai pegar pedras menores ainda, joga, mexe ali, encontra, joga areia, e diz, e agora, está cheio? Aí um aluno se atreve, não, acho que cabe mais. Ele pega um balde d'água e joga, e enche até transbordar. E agora, está cheio? Está cheio. O que isso significa? Aí alguém arrisca dizer, bom, sempre cabe um pouquinho mais, sempre cabe mais na nossa agenda. E o professor diz, não, de maneira alguma. O que eu quis ensinar aqui é que se você não coloca as pedras grandes antes, depois não tem como colocar mais. E na nossa vida com Deus, Ele é a pedra fundamental. E se nós definirmos toda a nossa agenda, a parte da nossa agenda espiritual, não sobrará tempo para Deus. Se não está nos meus planejamentos servir ao Senhor de maneira prática, eu vou ficar simplesmente num discurso genérico, dizendo, eu sirvo ao Senhor, como? Eu vou aos cultos de domingo, eu leio a minha Bíblia. Se eu não decidir o que é que eu vou fazer com a minha vida para servir a Deus, servir o reino, servir pessoas, não haverá espaço na minha agenda. E Josué está dizendo, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, eu sei o que eu vou fazer. Eu não vou dedicar a minha agenda com base naquilo que vocês vão escolher. Eu tomei a minha decisão. Josué diz, em primeiro lugar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só dá para casa servir ao Senhor se eu seguir ao Senhor. É óbvio que nós não podemos obrigar ninguém a nada, nós não enfiamos fé goela abaixo, mas dentro daquilo que está na nossa área de ação, nós podemos influenciar, nós podemos abençoar, nós podemos dirigir dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós podemos podar certas coisas, impor certos limites. Talvez lá no seu ambiente de trabalho seja um ano de você dizer, olha, por favor, eu não quero mais piadas imorais da minha frente.
Se vocês quiserem continuar, continuem, eu não quero perder a amizade com vocês, mas não façam mais esse tipo de piada na minha frente. Isso me desrespeita. É você quem impõe os limites. Dentro da sua casa, cultivar uma cultura de amor ao reino. Josué está dizendo, olha, eu já tomei a minha decisão, isso não depende de mais ninguém a não ser de mim. Eu vou servir ao Senhor. E naquilo que me cabe, eu vou influenciar para que os meus, aqueles que estão perto, também sirvam ao Senhor. Isso também pode se aplicar aí a tantas outras áreas da nossa vida. Quando nós tomamos decisões independente dos outros. Olha, esse ano eu preciso também dar uma melhoradinha no shape. Tudo bem, faz parte. Mas só se a minha esposa caminhar comigo. Só se meu marido for para a academia comigo. Só se todo mundo resolver lá em casa que não vai mais tomar Coca-Cola. Aí eu também vou entrar. Não, peraí, toma a sua decisão. Com base numa motivação correta. Às vezes dá uma olhadinha e fala assim, acho que tem que dar uma melhoradinha aqui mesmo. Fala assim, eu vou fazer. Se os outros não quiserem, eu tomei a minha decisão. Não, eu quero aprender mais da palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos nosso culto de estudo aqui, toda quinta-feira, tempo de meditação na palavra de Deus. Se meu marido vier, eu venho também. Não, olha, fica aí, cuide das crianças, faz a janta. Quando eu voltar, eu como. Ou vamos junto. Tome a sua decisão. Tome os seus planos, faça os seus planos, independente do que os outros vão pensar e o que os outros vão decidir. Então, para que nós possamos pensar um pouco e praticar a respeito disso, em primeiro lugar, uma pergunta. Como será o seu compromisso com Deus esse ano? No que diz respeito à sua vida espiritual, se você pudesse responder ou dar sequência ao tema da nossa mensagem, esse ano eu. Qual seria o seu compromisso com o Senhor? Você consegue apreciar a graça que Deus tem manifestado na sua vida? Você consegue se lembrar que você não era povo, você foi feito povo, você foi liberto? Consegue? Consegue se lembrar que Deus está te estabelecendo, que Deus está te guiando? O que isso provoca em você? Qual é a resposta que você dá diante da contemplação dessa graça? Como é que o seu compromisso com Deus pode ser melhor esse ano? Em passos práticos. Não, esse ano eu não quero mais faltar em nenhum culto de domingo. Esse ano eu vou colocar dentro da minha rotina, estar nos cultos de quinta-feira. Esse ano eu vou fazer o máximo que eu puder para acordar 15 minutos mais cedo e ter um tempo de devocional, ter um tempo de oração, ter um tempo de leitura da palavra. Isso é com você, dentro dos seus limites, dentro da sua estratégia. Qual é o pequeno passo, ou o pequeno primeiro passo que você pode dar para ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor nesse ano de 2022? Então, em primeiro lugar, qual será o seu compromisso para com Deus? Segundo, avaliar e agir. É algo tão necessário para todas as áreas da nossa vida. Não só para a nossa vida espiritual, mas para cada situação, cada momento que nós estamos vivendo. E é necessário parar para isso. É necessário esses pontos, esses tempos de marco, esses tempos de resoluções, de planejamento. Então tira um tempo ao longo dessa próxima semana aí, para avaliar outras áreas da sua vida que precisam de uma atenção urgente. Talvez seja a sua alimentação, talvez seja a sua saúde, talvez seja o seu relacionamento conjugal, talvez seja a sua vida, sei lá, a sua atividade de trabalho, talvez seja uma necessidade de uma capacitação melhor, talvez você está parado no trabalho, não vê foco pela frente, não vê como se desenvolver mais. Dá uma parada, avalia, olhe para a sua vida, e a partir disso então, trace um plano, coloca no papel aí alguma ação que pode te ajudar a resolver essa situação. E se você não consegue olhar para essa situação e pensar numa solução, peça ajuda, peça ajuda. Muitas vezes nós não conseguimos ver uma resposta, porque estamos vendo sempre com os mesmos olhos, e alguém que está do lado de fora, que não está comprometido emocionalmente, ou o que é que seja, com a nossa situação, consegue dizer, olha, talvez se você fizesse isso, ia te ajudar bastante. Então aproveite essa semana, e faça isso de propósito, faça isso intencionalmente. Chega em casa, pega ali um pedaço de papel, e diz, coloca ali, nessa área da minha vida, eu preciso de uma transformação esse ano, eu preciso que algo diferente esteja vivendo na minha vida, isso aqui não está suportável mais, e aí você coloca uma meta, eu vou começar fazendo isso, eu vou começar sendo mais educado, eu vou começar servindo mais, eu vou começar acordando mais cedo, eu vou começar tendo uma alimentação melhor, não sei, coloca ali alguma coisa, se for necessário peça ajuda. E por último, tenha ou seja um parceiro.
Assim como a nossa vida espiritual, ela é responsabilidade nossa, e que nós temos que tomar a nossa decisão independente dos outros, como é bom quando nós encontramos companheiros de caminhada que nos ajudam no nosso projeto. E melhor, quando nós somos esse companheiro de alguém. Josué disse, eu e a minha casa. Eu vou ter a minha referência, eu vou ter as minhas atitudes, mas também vou me certificar de ser amparo para a minha casa servir ao Senhor. Que nesse ano de 2022, você tenha um parceiro espiritual. Amigos que te levem para mais perto do Senhor. Amigos que te ensinem a amar mais a Deus. Que cobrem pela sua vida. Que digam, olha, eu estou vendo que você anda meio desleixado. O que está acontecendo? Olha, eu te conheço, eu sei que você não é assim. Por que seu semblante está tão cabisbaixo ultimamente? Por que você está tendo esse tipo de ações? Eu te conheço, eu sei que você não é assim. Procure, entregue-se numa vida comunitária. Aproveite a comunidade da fé. Nós temos planos, como eu disse, muitos planos para esse ano, e principalmente planos que nos tragam para mais próximos uns dos outros, para que nós possamos viver essa vida espiritual que é de fato comunitária, que possamos apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, confessar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dores uns aos outros, e orarmos uns pelos outros, para que possamos ser curados e transformados. Que nesse ano de 2022, você seja e tenha parceiros espirituais. Muito melhor servir a Deus em conjunto, servir a Deus em companhia, do que fazer isso sozinho. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.